boa tarde. Antes de mais nada, agradecer à Capit e dar os parabéns por mais esta iniciativa, a terceira edição das Mind Talks, em que nós conversamos sobre saúde mental de forma descontraída, partilhando também experiências pessoais e componentes técnicos destas perturbações e destes estados de alma, se é que podemos dizer assim, com o objetivo de ajudar as crianças que a Capit tão honrosamente tem ajudado. O meu nome é Gustavo Jesus, tenho aqui o prazer de estar a conversar com o João Vieira de Almeida, que, como todos nós sabemos, dispensa apresentações e é advogado, partner da VDA, e no último ano, mais ou menos, tem partilhado a sua experiência... Assiduamente. Partilhado assiduamente, porém não repetitivamente, a sua experiência e eu vou usar um termo que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas a sua experiência de doença mental. Porque muitas vezes quando se utiliza o termo doença mental, as pessoas dizem, não, mas eu só tive depressão, eu não tive uma doença mental. Mas, para que fique aqui bem claro, a depressão é uma doença mental. Felizmente, e como o João comprova in loco, tem tratamento e não impede a pessoa de continuar a funcionar igualmente bem ou eventualmente até melhor. E é precisamente nesse contexto que começo por perguntar ao João como é que foi, parece que estou a perguntar como é que foram as férias, não é? Mas não é bem. Mas foram umas férias de mim próprio. Foram umas férias de si próprio, sim. Não necessariamente, não tiveram tudo de bom, não é? Mas conte-nos um pouco desta sua experiência de depressão. Isso assim é um bocadinho vago. Pois é. É uma experiência que eu acho que é uma experiência comum, muito mais comum do que eu supunha. Descobri isso depois de ter começado a falar nisto e perceber que há tanta gente que passou ou passa pelo mesmo. E digamos que é um choque brutal para quem leva uma vida que se supõe absolutamente normal e onde se sente em pleno controle e que de repente vê o mundo derrapar debaixo dos pés e deixa de ter qualquer perspectiva de futuro, qualquer vontade de futuro. O passado deixa de fazer sentido e desistimos de nós próprios e entramos numa espiral muito funda, muito negra e da qual temos a certeza que jamais seremos capazes de sair. E, portanto, não há luz nenhuma em lado nenhum que nos faça acreditar que é possível voltar a um estado em que nos apeteça voltar a viver. Foi basicamente isso que eu vivi. Eu já agora comentava que esta mensagem que o João transmite é muito importante, esta mensagem de que a depressão é uma doença que pode acontecer a qualquer pessoa, mesmo que aparentemente a vida seja espantosa e esteja tudo a correr bem, que de facto era o que estava a acontecer. Era o que eu pensava que estava a acontecer. Sim, aliás, eu percebo que faça essa ressalva, mas de facto às vezes está mesmo tudo a correr bem, ou seja, ou melhor dizendo, as pessoas começam a entrar num estado que depois se transforma numa doença, que é a depressão, sem haver necessariamente um acontecimento major, ou um trauma, ou uma perda. Há um estudo que foi publicado recentemente em Portugal, um questionário sobre qual a visão que os portugueses têm sobre a depressão, em que cerca de 30% dos portugueses achavam que a depressão resultava de uma perda ou de um trauma. E isto não é verdade. Pois, não necessariamente. Eu só posso falar da minha experiência Claro. própria, já disse isto no outro dia, eu só conheço a depressão na ótica do utilizador, eu não sei nada de depressão, para isso temos aqui pessoas como o Gustavo. A depressão acho que encaixa muito bem naquela frase muito conhecida do Hemingway, no The Sun Also Rises, em que ele diz que há um personagem que pergunta ao outro como é que ficaste falido? E ele diz de duas maneiras, primeiro gradualmente e depois de repente. E a mim aconteceu-me provavelmente isso, porque terá sido gradual, tão gradual que eu não percebi, e depois houve assim um momento, mas que obviamente era o acumular de uma data de coisas. Eu depois até lhe queria perguntar a seguir, tanto quanto tu estás disponível para nos contar, o que é que sentiu quando estava em depressão, digamos, o que é que lhe disse, isto agora já definitivamente não é normal e eu tenho de procurar ajuda, mas antes disso, só chamar a atenção de que isso que acabou de dizer faz muito sentido, porque é muito mais provável que a depressão resulte de, como as pessoas costumam dizer, um acumular de situações, ou seja, fatores cumulativos, mesmo que não sejam aparentemente muito relevantes, mas pequenos fatores de stress do dia-a-dia, problemas pequenos que aparentemente não fariam ninguém deprimir, mas que no seu conjunto e ao longo do tempo, pela sua duração e intensidade, mesmo que moderada, resultam numa alteração
digamos, progressiva do estado mental, que também tem uma tradução biológica, não importa muito falar aqui, mas isto resulta mesmo em alterações do cérebro, da neurotransmissão, dos neurónios, os químicos cerebrais ficam mesmo perturbados, além daquilo que nós sentimos clinicamente, não é? Mas na sua experiência individual, na ótica do utilizador, quando é que de facto passou a acontecer de repente? Ou seja, o que é que Isso o fez perceber sim. que a coisa não estava definitivamente bem? Não, isso houve um momento. Isso eu, de facto, tive um momento em que percebi que estava em depressão. Foi um momento em que comecei a chorar de repente, desalmadamente, como nunca tinha chorado na vida. Tive um ataque de choro, demorou imenso tempo, com imensa liquidez. O único excesso, talvez dos maiores excessos de liquidez que eu senti na vida. E dos menos agradáveis? E o menos agradável de todos. E, digamos, nesse momento eu percebi que estava qualquer coisa muito errada. Nunca me tinha acontecido nada e não havia nada que justificasse aquilo estar a acontecer. Mas olhando retrospectivamente, acha que isso começou quanto tempo antes, mais ou menos? Não sei, não consigo dizer, não. Mas quando isso aconteceu, decidiu procurar ajuda. Aliás, eu já ouvi testemunhos do João em que diz que rapidamente conseguiu... Não, isso procurei logo ajuda. Eu tive a sorte que eu já tinha, de vez em quando, ia ao psicólogo, até psiquiatra de vez em quando. Mas era assim uma coisa que fazia só para... Manutenção, e porque acho que é uma viagem... Era uma coisa que eu gostava, porque é uma viagem cá dentro com interesse para nos conhecermos melhor. E no meu caso, aquilo... Enfim, apetecia-me lá ir de vez em quando e sabia até que corria alguns riscos. Mas mal disso me aconteceu, fui à procura de ajuda a sério. Talvez o João não tenha consciência, ou talvez tenha, mas gostava de ouvir o seu comentário, de que, bom, para já, obviamente, nem toda a gente tem a possibilidade, e aliás a CAPIT existe precisamente por isso, porque nem toda a gente tem a possibilidade de procurar os tratamentos e os acompanhamentos necessários no momento adequado. Claramente não é o problema do João, felizmente. Mas, além desse problema, existe um outro que é, e esse sim podia colocar-se no papel do João, que é, por algum receio, por estigma, por preconceito associado à ideia de ser acompanhado em psiquiatria, fazer medicação psiquiátrica, o que quer que fosse, o pudesse limitar na sua procura. Queria obter o seu comentário no sentido de perceber se sim, se essas questões se puseram, ou se, mesmo não no seu caso pessoal, mas no meio que o rodeia, acha que isso pode ser um problema na procura de ajuda? No meu caso pessoal, não me passou um minuto pela cabeça sentir-me minimamente limitado ou restringido por causa disso. Não é que não me interessa a opinião das pessoas, como é óbvio, todos nós gostamos de ser bem julgados pelos outros e sujeitamos a isso todos os dias, mas não foi uma coisa que me preocupasse. Eu também estou numa posição um bocadinho especial, não é? Porque estava à frente do escritório, eu não tinha ninguém que me despedisse por eu estar com uma depressão, não tinha ninguém a quem tivesse que me justificar e tinha capacidade precisamente para no dia a seguir estar no médico, para poder comprar os remédios, sem ter que estar à espera 2 meses no SNS, sem ter que recorrer a uma ajuda. 2 meses, isso deve ser para rir. Não faço ideia. Neste momento são para aí 10 meses. 10 meses, pronto. E, portanto, também, digamos, estava ali numa posição bastante privilegiada. Agora, vamos ver, no meu caso, eu acho que a minha situação é uma situação relativamente fácil nesse aspecto. E muita gente me diz que tenho muita coragem em fazer isto que estou a fazer aqui agora. Eu não acho que isso seja verdade, porque acho que na minha posição não tenho muito a perder, ou pelo menos se tenho, não sei o que é, e portanto não me assusta, não é preciso ter muita coragem para isto. Acho que na grande maioria dos casos, é óbvio que há um estigma enorme, e eu vi e percebi isso, porque muita gente veio falar comigo, desde que eu falo nisto, e as pessoas de facto têm medo de assumir a doença mental. Ou por medo de represálias, medo de perder o emprego, medo de ficarem mal vistas, e outras por condicionamento cultural, não é? Nós somos, pelo menos na minha geração, fomos sempre treinados a um homem não chora. Não foi o meu caso. Eu, por acaso, nesse aspecto, tive uns pais bastante... Foi uma sorte. Bastante liberais. Isso ajudou-me bastante. E uma raridade. Isso ajudou-me bastante. E isso, aliás, leva-me exatamente a dizer que, talvez por isso o João ache que não foi corajoso de fazer o que fez, mas, na verdade... Para mim, que vejo muitas pessoas com depressão, com outras doenças mentais, de vários estratos sociais, é de facto, tem um componente de coragem, porque, claro, já percebi que para o João isso não foi... Também não é que interessa muito, não é um tema que interessa muito. Não, mas interessa dizer isto, que é, porque às vezes não é pela questão, ou pelo tema de poder perder alguma coisa materializável, é pelo status quo, é pela imagem que os outros fazem de nós e que nós possamos temer
que a imagem que os outros fazem de nós fica afetada por essa... Pois, admito que sim. Por essa ideia, não é? Admito que sim. Mas não foi o seu caso, felizmente. Não. Embora seja importante, mais uma vez digo, que o seu testemunho nesse aspecto também é importante para se perceber que isso não ameaça em nada o status da pessoa, a capacidade intelectual, a capacidade de obter ganho, Nunca etc. foi muita, nunca foi muito grande. Portanto, Não foi grande. Também não Portanto, foi é assim difícil quando recuperar, não foi difícil recuperar. Mas acha que agora, também como homem de negócios, empresário, etc., já agora aqui fugindo um bocadinho do seu testemunho pessoal, até porque o João Tema diz que está um bocadinho... às vezes já sente que já disse isto várias vezes. Não, eu tenho sempre medo, eu estou sempre a repetir a mesma história, eu só tenho esta história. Mas então eu vou-lhe perguntar... Não sei porque é que ainda me pedem para contar. Então, eu vou pedir-lhe que me explique noutra ótica, que é a ótica de pessoa que tem muitas pessoas a seu cargo e hierarquicamente abaixo de si, e sabendo que no seu caso não será verdade, mas na sua opinião, porquê é que isto acontece? Porquê é que as pessoas temem ser despedidas? Acha que de facto há o risco das pessoas serem despedidas em empresas? Acho. Porquê? Qual é a concepção que os líderes fazem das depressões e das doenças mentais em geral que resultam nesse risco? Eu acho que as coisas têm melhorado bastante. Nos últimos poucos anos, acho que as coisas têm melhorado e eu vejo isso hoje. Uma das coisas que me têm convidado mais para fazer é falar em empresas e, portanto, há claramente hoje uma awareness muito maior e também no âmbito do ESG, todos estes movimentos que hoje em dia são muito importantes para as empresas. Mas há um déficit de conhecimento destas matérias, de ignorância enorme do ponto de vista das lideranças e das lideranças das empresas. E por muito que haja agora, comece a existir esta consciência, peço desculpa outra vez, por muito que comece a existir esta consciência, eu acho que ainda falta muito para que, de facto, a generalidade das pessoas se possa sentir confortável nas suas organizações para exprimir os problemas que têm. Sim, saindo outra vez da sua experiência como líder, mas no fundo isto aqui, misturando o seu papel de líder com o seu papel de pessoa que vivenciou a depressão, na verdade isso na sua organização provavelmente terá um impacto positivo, porque abre portas para que o tema seja provavelmente falado com outra liberdade, não é? Se o chefe é maluco, os outros também podem ser. Esse é um princípio. Mas vamos lá ver. Mesmo do ponto de vista, mesmo nós, e eu que tenho um exemplo, não é? Como eu lá dentro, é preciso uma mudança de mentalidades grandes. Não é o facto de haver uma pessoa importante numa organização que passou por isto e que assume que passou por isto, que faz um clique automático e que, de repente, qualquer líder sabe gerir uma situação destas. Uma das coisas que eu acho críticas nas organizações é, precisamente, capacitar as lideranças para saber ler os sinais e para saber como é que se fala com as pessoas, para saber incentivar as pessoas a explicar e a falar dos problemas que têm e depois saber lidar com eles. Acho que isso é absolutamente crítico. Se eu lhe tivesse encomendado isto, não teria saído melhor, porque isso é exatamente o que eu acho. Foi o que nós combinámos ontem. Foi o que nós combinámos. Fizemos uma reunião antes da reunião, que estava agendada com outra reunião, para combinar estas perguntas. Mas vai sair tudo na CNN. Mas o que interessa é que isso é mesmo verdade e não é só o que nós achamos. Os estudos mostram que a formação de lideranças intermédias é muito importante, porque o CEO pode ser uma pessoa altamente sensível e conhecedora sobre o tema, que se isso não for reiteradamente transmitido nas lideranças intermédias, isso para o ambiente empresarial não resulta. Aliás, nós no PIN temos um ramo que é o PIN Corporate, que faz exatamente isso, portanto, formação de liderança, etc, etc. Passa publicidade. Sim, passa publicidade. Não, aliás, queria mesmo passar deste tema novamente para a ótica do utilizador. Porque então, disse-nos que estava num estado utilizou de palavras como portanto, um poço profundo. Sim. Eu acho que o que melhor descreve a situação é isso, é uma sensação de uma espiral que não acaba e onde vamos caindo, todos os dias caímos mais um bocadinho, todas as horas caímos mais um bocadinho e não se percebe onde é que aquilo acaba. Certo. É muito importante dizer isso porque muitas pessoas sentem exatamente isso, é que no momento em que estão, sentem que não vão sair dali. E que não é sentem, têm a certeza que não vai sair dali. Eu tinha a certeza absoluta que era impossível sair dali. Então, mas agora pergunto-lhe, mais ou menos provocatoriamente, se tinha a certeza que não ia sair dali, porquê é que procurou ajuda? Porque sabia o suficiente. Vamos lá ver, havia aqui um grilo que me sobrava de alguma maneira, que me obrigava a levantar da cama, que me obrigava a ir aos médicos, que me levou a tomar os remédios todos que me receitaram, a fazer tudo aquilo que tinha a fazer, a meter-me no yoga, a fazer aquelas coisas típicas que se fazem, uma tatuagem, aquelas coisas que uma pessoa passa por estas coisas faz. E, portanto, havia um grilozinho que estava aqui e tinha lido alguma coisa sobre o assunto. Portanto, havia uma réstia de consciência de que tinha
que fazer alguma coisa para não morrer naquele estado. Certo. Mas se me perguntasse se eu ia sair, eu dizia-lhe que não, que era impossível. Já que abordou a temática de morrer, isso é importante porque não só pela ideia de morrer naturalmente naquele estado, ou porque, como sabemos, e não me importa se é o caso ou não, mas durante os estados de depressão, passa pela cabeça das pessoas pôr fim à própria vida, não é? Portanto, Sim. essa ideia pode surgir e é muito importante que se perceba, e quem nos está a ouvir, saiba que, mesmo que essa ideia passe pela cabeça, existe na mesma uma saída que não é essa. Isso. Portanto, existe tratamento que elimina aquele tipo de pensamentos. Eu confesso que foi a única vez que consegui perceber como é que uma pessoa pode tirar a própria vida, que é uma coisa para quando estamos num estado normal, uma coisa que parece perfeitamente absurda. Mas durante aquela fase eu consegui perceber isso. Nunca tive essa tentação, mas senti perfeitamente que se deixasse de viver não havia problema. Não haveria grande problema. Claro. Isso é já uma fase de gravidade do quadro depressivo. Sim. Eu hoje em dia percebo isso. E ainda bem que se percebe claramente que quando se olha para trás e se olha para aquele estado, se percebe o quão fora do normal aquilo é. Porque, como disse o João, as pessoas que entram em depressão, na maior parte dos casos, entram primeiro progressivamente e depois de repente. E, precisamente por acontecer progressivamente, às vezes há uma dificuldade em distinguir o que é um estado de tristeza, pelo qual todos nós passamos, não é? Porque todos nós já estivemos tristes em momentos da vida e tal, mas depois aquilo foi um bocadinho mais, até que ficou naquilo, não é verdade? Isso. E pode haver a tendência para achar que aquilo foi um desenvolvimento normal, que a vida tomou e a pessoa acabou naquele estado. E é importante que se perceba que não é verdade. E que é possível sair dali e que aquilo definitivamente não é um contínuo com a normalidade. É um estado anormal, é um estado de doença e por isso é que tem tratamento. E mais, eu acho que é uma situação e um estado que não nos define enquanto pessoas. Claro. Não é uma doença, é como ter uma gripe. Nós não somos definidos pela pneumonia ou pela gripe ou pela perna partida que temos. Não é? E é o mesmo com a depressão. Eu não me sinto definido, a minha depressão não me define como pessoa. Eu não sou a depressão. Também fui. Certo. É uma doença como outra, é como eu vejo. É outra ideia muito, muito fundamental, que a doença não define a pessoa, isso é óbvio. Como, aliás, se vê. E o João procurou ajuda, e fez muito bem, e entre essa ajuda esteve a medicação. Claro. Tem consciência que a medicação é outro bicho-papão na cabeça das pessoas. Só percebi depois. Mesmo neste status social elevado. Sim, só percebi depois que há imensa gente que se recusa, não consigo perceber não percebe porquê, não é? Olha, então, João, estamos precisamente na mesma linha e sintónicos, porque eu também não consigo perceber porque é que as pessoas se recusam a tomar medicação, porque a medicação é life-saving no tratamento da depressão. E não sei se pode partilhar connosco essa experiência ou não, mas se é verdade que os medicamentos mais antigos tinham muitos efeitos adversos, as pessoas ficavam até receosas de os tomar, etc., os tratamentos hoje em dia disponíveis são, na maior parte dos casos, muito bem tolerados e com poucos efeitos adversos. Não sei se foi essa a sua experiência. Sim, não me lembro assim nada assim de especial. Muito bem, e então depois saiu disso, não é verdade? Acha que foi rápido, foi um processo rápido, lento? Foram uns meses, ainda foram alguns meses. Foi também muito gradual, não é? Levou muito tempo, havia dias em que havia... Eu, a essa altura, percebi que estava a melhorar, que estava a ir no bom caminho, mas não foi assim uma coisa de um momento para o outro, portanto, levou bastante tempo. E foi para si fácil aceitar que estava a demorar e que ia demorar? Porque é uma coisa que eu estava resignado, eu, a essa altura, resignei-me, quer dizer, eu estava naquele estado, estava a fazer o que podia para sair, ia tomar os remédios, a fazer o que podia, e resignei-me a esperar o tempo que tinha a esperar. Mas a certa altura percebi que estava devagarinho a melhorar, estava na interação com as pessoas, estava melhor, já não chorava tanto, já era capaz de ir ao ginásio, embora depois o meu PT, quando viu a minha entrevista, falou-me nisso, eu ia para o ginásio, equipava-me, ia para a sala e depois não treinava, portanto ficava sentado e não fazia nada, mas pelo menos já ia, e depois se calhar comecei a fazer devagarinho. Portanto, eu, a certa altura, percebi que estava a andar, que levou o seu tempo, levou o tempo que levou, e depois também houve um dia, que também não sei quando foi, em que já lá não estava. Uhum. É importante essa noção de ter paciência para obter melhorias, porque muitas vezes quem procura ajuda também está à espera de resultados imediatos ou mágicos, não é? Pois, mas isto é como ter uma gripe. Embora a gripe passe mais depressa. Está bem, mas também leva uns dias, é também preciso esperar. Aquilo leva uns mesitos, não é? Aquilo mais demorado. No meu caso foi uns meses. No seu caso e em todos. Na maior parte dos casos de depressão, tratando-se de facto de uma depressão como o João a descreve, o tratamento Ela foi diagnosticada. Sim, não, é óbvia. Pela sua descrição, é claramente uma depressão. E é uma depressão com alguma gravidade, razão pela qual o tratamento é demorado, mas isto para quem nos ouve e para ouvirmos uma experiência
pessoal, apesar de demorado, é claramente eficaz e obtém-se uma recuperação completa ao estado prévio, que isso é uma coisa importante também, e queria que pudesse comentar isso também. Há uma ideia, recentemente, aliás, escrevi um artigo para o Público, em que mencionei um caso de um paciente que esteve de baixa por depressão durante um período e, quando regressou ao trabalho, todas as funções de responsabilidade lhe haviam sido retiradas. E, portanto, foi encostado a um canto e a uma prateleira da empresa. Pronto, imagino eu, à espera que a pessoa se viesse embora por sua livre vontade, não é verdade? Porque ainda existe esta ideia de que a depressão muda a cabeça das pessoas de tal modo que elas deixam de ser tão capazes como eram antes. Claro que a sua experiência pessoal mostra que isso não é verdade, mas gostava que comentasse isso. Mas eu também disfarço bem para Deus. Nunca mas perceberam. Pronto, e como é patrão, claro, também não importa. Ninguém tem coragem. Não, eu sinto-me... Não me sinto nada limitado pela depressão que tive do ponto de vista das minhas competências e capacidades, quer profissionais, quer no plano social. Aliás, eu acho que com a depressão e com a maior parte das situações difíceis, isto vai funcionando e desfuncionando, não é? Mas conseguem ouvir-me na mesma. Agora conseguem. Tal como com a maior parte das situações mais difíceis por que passamos, eu acho que se quisermos aprender alguma coisa, conseguimos aprender. Portanto, eu acho que consigo, no fim disto tudo, retirar algumas coisas boas, positivas, e algumas aprendizagens daquilo que se passou. Eu também acho que isso é verdade e aproveito para lhe perguntar o que é que acha que aprendeu com a depressão. A primeira coisa que aprendi é que não quero ter mais nenhuma. Muito bem dito, concordo 100%. Não me apetecia nada. Olha, aprendi a ouvir melhor e ouvir mais, aliás. Eu aprendi a ouvir mais os outros e aprendi a ouvir mais a mim próprio. Eu acho que essa incapacidade de me ouvir tão bem ou tão regularmente como devia foi muito importante, provavelmente, para a minha depressão. Acho que aprendi também a ser mais tolerante, é um banho de humildade enorme, não é? Porque passamos de uma posição, sobretudo, eu estava numa posição muito confortável, não é? Do ponto de vista do meu posicionamento profissional e social, e de repente sentia-me nada, uma porcaria, não é? Um inútil, chorava, que me fartava. Portanto, é um banho de humildade enorme, perceber que temos as nossas fragilidades. E depois, o aprendermos a viver com isso, eu acho que é uma fonte de força interior e, portanto, eu acho que aprendi algumas coisas com interesse. Além de ser uma fonte de força interior, também imagino que seja uma fonte de tranquilidade, não é? Porque conhecer as próprias características, as fragilidades e as forças, no fundo, torna-nos mais preparados para lidar com a vida. Pois, eu estava a dizer força interior também nesse sentido, não é? Quer dizer, eu conheço-me melhor hoje e percebo melhor as minhas fragilidades e nesse aspecto há uma dose de humildade que eu acho que é talvez a lição com maior impacto na minha forma de estar. E também sei que, entretanto, houve também, foi transformador de outros pontos de vista. No outro dia conversávamos sobre uma experiência que passou a ter com alguma regularidade desde aí, não é verdade? Das montanhas. Já estou farto de falar nisso. Está farto? Mas olha, eu nunca tinha ouvido falar... Não, eu não estou farto, eu tenho medo, eu estou sempre a dizer as mesmas coisas. Ninguém está farto aqui, não se preocupe. Eu também, se eu me fartar, eu digo. Mas até agora não estou a fartar. Não, eu por causa da depressão acabei por ir para a montanha e aquilo foi um momento muito importante para mim, eu acho que foi um dos passos que me ajudou depois a começar a minha recuperação, porque aquilo é uma experiência bastante própria, muito forte, individual, muito espiritual, no sentido em que temos muito tempo para nos encontrarmos a nós próprios num ambiente que facilita muito isso. E pronto, depois fiquei viciado e tenho feito bastante. Isso foi uma das boas consequências da minha depressão. Foi conhecer essa realidade. Mas e cada vez que vai à montanha e que escala a montanha, o que é que essa experiência representa? Representa um bocadinho de tudo o que eu estava a dizer. É um encontro connosco próprios, é um momento em que nós podemos
pensar em nós, questionar-nos, checarmos-nos, mas são também sempre momentos de humildade, porque são momentos de muita exigência, de grande sacrifício e muitas vezes onde nós não conseguimos chegar onde queremos. Portanto, isso são momentos que nos põem no sítio, não é? Que relativizam. E eu hoje em dia faço outra coisa que me dá imenso gozo, que é vou com outras pessoas e a partilha deste tipo de sentimentos tem a ver com a superação, com o percebermos que cada pessoa tem o seu próprio summit, e portanto não somos todos iguais, mas relativamente a nós próprios somos capazes todos de chegar ao ponto a que temos e a que queremos e a que conseguimos chegar. E, portanto, essas coisas hoje em dia dão-me imenso gozo e é uma parte importante da minha vida. Essa experiência é uma experiência muito interessante porque, bem, sabemos também, e voltando um bocadinho à conversa anterior, estes microfones são uma porcaria, Maria. Pois estão. Mas só para dizer que aliás, eu temo que lá em casa as pessoas não tenham ouvido esta parte importante do testemunho. Importantíssimo. Não é? Já não vou repetir. Não, eu acho que não deve, mas eu vou fazer um sumário. Exatamente. Não, mas esta experiência de que estar na montanha, ter o tempo, o espaço, o contacto com as próprias emoções é transformador para as pessoas. É, aliás, ainda que nem toda a gente tenha recursos para ir escalar montanhas sempre que esteja a precisar de refletir, são estratégias que estão também a ser utilizadas pelas próprias psicoterapias. Isto só para dizer que, porque há bocado falámos da medicação e seria injusto não abordar também os tratamentos não farmacológicos, porque, e o João também já falou publicamente no facto de fazer psicoterapia além do tratamento farmacológico, e a psicoterapia também é muito importante e também é transformadora, não só do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista neurobiológico. E algumas correntes psicoterapêuticas utilizam estratégias, nem todos conseguem ir à montanha, ainda bem que é o caso, mas que tentam, no fundo, mimetizar esse contacto com as emoções, esse tempo e esse espaço para aprender a viver aqui e agora, sem julgar o passado ou o futuro, não é? Que se consegue com essas experiências. Por isso, dizer que isso, de facto, a própria ciência corrobora e apoia. Pois, então é provável que tenha tido, de facto, o efeito que eu acho que teve. Teve certamente. E, até lhe digo que o facto de ir lá anualmente, pelo menos, provavelmente serve também como terapêutica de manutenção. Não, isso eu acredito que sim. Aquilo é uma espécie de metáfora de vida, porque nós na montanha é como se estivéssemos, no fundo, a aprender, é como se estivéssemos nascido de novo, não é? Porque somos largados num sítio que não conhecemos, temos que desenvolver competências para vencer cada dia, não é? Para ir subindo, temos a ansiedade de não saber o que nos espera no dia a seguir, temos a angústia de não saber se chegamos lá acima, não saber onde é que é o nosso próprio summit, mas em cada dia que passa vamos desenvolvendo novas capacidades e vamos aprendendo a lidar com o imprevisto e, portanto, é extraordinário ver como as pessoas vão desenvolvendo essas competências e, ao mesmo tempo, isto é um banho de humildade, não é? Porque nós somos largados ali, não sabemos nada. Somos pequenos. Somos mínimos. É, eu acho que o nosso tempo, penso que também não estica e está-se a esgotar, mas eu ainda queria abrir aqui a audiência para alguma pergunta que tenham para o João, mas antes disso, sumarizar isto, porque por mais que o João ache que já falou disto que chega, não é verdade. Eu disse isso. Sim, mas que tem medo que a história possa estar a ser repetitiva ou coisa que o valha, mas não é. E além de não ser repetitiva, portanto, materializa, vamos dizer assim, ou representa precisamente ou representa aquilo que pode ser o combate a vários dos estigmas associados à depressão, que foi aqui abordando ao longo da nossa conversa. Que a depressão acontece quando há muitos problemas na vida das pessoas, que não é verdade, porque a depressão pode acontecer mesmo que não haja esses problemas. Que a depressão surge após um grande acontecimento, um trauma, uma perda, coisa que também verificámos que não é verdade. Bom, obviamente que o tratamento, que as pessoas, não é por serem mais fracas ou mais fortes ou assumirem posições de maior ou menor status socioeconómico, estão salvas de terem depressão. Por exemplo, recentemente houve um podcast em que foi afirmado que a depressão está relacionada com os níveis de pobreza, e eu quero que fique bem claro aqui que não é verdade. Claro que... Eu sempre achei que devia ganhar mais. Sim, mas isso achamos todos, não é verdade? Mas todos
É óbvio que ter baixo status socioeconómico aumenta o stress, e se aumentar o stress aumenta a probabilidade. Mas não é isso que faz como que é fator causal ou etiológico da depressão. E depois, que a depressão não transforma a pessoa para pior, que a pessoa não fica incapaz de voltar ao seu estado prévio, de voltar ao seu trabalho, de funcionar tão bem como funcionava antes, e que de facto a depressão é uma doença, tem tratamento, e é um estado que é transitório, que deve ser transitório, e será transitório se a pessoa procurar rapidamente o tratamento e o cumprir como ele é prescrito. Eu não mencionei uma coisa que acho que é injusto não referir, e que é uma das ajudas importantes que eu tive, e que também nem toda a gente tem, foi uma rede social e familiar que foi crítica. Eu tive imensa ajuda e compreensão das pessoas da minha família, dos meus amigos, e isso foi importante e foi marcante, e foi uma coisa que me deixou muito, muito grato. A quantidade de gente, também porque eu assumi o problema que tinha, não é? Muita gente também não tem essa ajuda porque não revela a situação em que está. Mas eu, por isso, e porque tenho a sorte de ter essa rede, ou tive a sorte de ter essa rede, isso foi crítico para mim. E já agora, é bom sinal também, porque se as pessoas estiveram lá para o Apoiar é porque em princípio gostam de si. Portanto, alguma coisa o João também fez bem nos anos antes de ter depressão. E se calhar agora abria aqui à discussão, se calhar temos 2-3 minutos para porem alguma pergunta ao João sobre isto ou sobre qualquer outra coisa que o João esteja interessado em responder. Qualquer coisa. Temos ali uma pergunta. Tem o microfone? Eu tenho microfone. Tem? Tu tens. Eu não tive desde o início, tenho imensa pena. Não sei se falaram ou não sobre este tema, mas eu acho que há um tema que aqui é importante, que é, o João descreveu uma situação já de depressão. Quais são os sintomas que nós, como líderes de equipas e trabalhando em sociedades ou em empresas grandes, devemos estar alerta para evitar situações de depressão de facto, ou seja, tentando na fase pré-depressiva evitar que a história se agrave, se isso é possível. Bem, se calhar posso responder do ponto de vista técnico. Primeiro agradecer a pergunta e dizer-lhe que quem não esteve aqui presente desde o início e quem não ouviu desde o início pode recorrer às redes sociais da Capiti, onde esta conversa vai ficar disponível na íntegra. Uma boa Mas, sim, muito importante dizer isso, e dizer também que, uma vez que estamos a falar num ambiente laboral, muitos dos quadros depressivos são precedidos por quadros de burnout, que é um tema que é muito popular e que é muito falado hoje em dia. O burnout, não sendo uma doença, é um estado de pré-doença, porque ter burnout aumenta muito o risco de desenvolver depressão. Claro que o burnout não está sozinho, porque as pessoas no trabalho não são uma ilha e o resto do mundo nada a ver, não é? O trabalho articula com a vida pessoal, articula com a vida familiar e com todos os outros fatores, com as outras doenças que a pessoa tem que não são do foro psiquiátrico. Portanto, todos os fatores contribuem para que depois possa vir surgir depressão. Mas isolando o fator de risco de trabalho, o burnout é um estado, portanto, quando a pessoa está em burnout, em princípio reúne estas 3 características. Um estado de exaustão, que normalmente é emocional, mas também pode ser exaustão física, mas é sobretudo um cansaço. Portanto, por mais que descanse, não obtém recuperação. A pessoa sente que por mais que descanse, não volta a ficar bem, não fica descansada. Depois uma segunda que é, dita assim por miúdos, uma falta de sensação de vestir a camisola, que é, digamos, também descrito como um cinismo ou uma certa despersonalização ou desrealização relativamente ao trabalho. Portanto, a pessoa sente que está ali em piloto automático, mas que não está muito interessada naquilo, faz o seu e vai-se embora. O que já agora tem também consequências para as organizações e para as equipas e para os próprios líderes, porque isto é tudo uma dialética contínua. Não é só, tipo, líderes maus, coitadinhas das pessoas ficam com burnout. Isto é uma coisa sistémica e todas as variáveis se influenciam mutuamente. E depois também há variáveis individuais que têm impacto neste surgimento. Portanto, exaustão, o desprendimento, vamos dizer assim, e finalmente a falta de realização ou de gratificação profissional. Portanto, se estes 3 critérios estiverem presentes durante um período prolongado de tempo, o mais provável é que a pessoa esteja em burnout. Neste caso, têm que ser tomadas medidas. Aqui não é um tratamento farmacológico, mas são medidas de adaptação. Mudanças da forma como se trabalha, mudanças de horários, mudanças de acomodações da vida pessoal, tentar equilibrar o work-life balance, etc. Os líderes também devem fazer mudanças. Não temos aqui tempo para eu estar aqui a fazer um workshop sobre liderança, mas que é um tema muito interessante. Fica a sugestão para a próxima edição das Mind Talks. Mas as lideranças podem fazer muita coisa. As lideranças podem mudar o seu comportamento, podem mudar o seu tipo de liderança,
podem mudar a forma como estão abertas à crítica, como procuram o feedback e como abrem também canais para que as pessoas se sintam mais à vontade para demonstrar o que estão a sentir. Já para não falar da forma como são tratadas, isso é óbvio. E depois, há alguns fatores que, em cima do burnout, são fatores de alerta, são red flags. Uma das principais é a perturbação do sono. Portanto, se uma pessoa estiver... Eu nem sei se o João teve perturbação do sono ou não, mas... Olhando para trás, acho que provavelmente sim, mas na altura Claro. não... É muito provável. Achava que era normal. Porque achava que era normal, porque também, no fundo, às vezes é glorificado o stress, Sim, o trabalho, e só estou a dormir 3 horas e estou a produzir como ao caraças. Isso é uma desregulação do ciclo de vigilância, como é evidente, e quando a pessoa tem burnout e está com um sono desregulado, o risco para desenvolver depressão é elevadíssimo. Espero ter respondido à pergunta. Não sei se pensa alguém quer pôr mais alguma questão? Não? Então, senão, eu é que quero também agradecer ao João a disponibilidade e vice-versa. e Obrigado. Agradeço muito, porque, como a Mariana disse, eu tento fazer um trabalho de literacia em saúde mental e os testemunhos pessoais são fundamentais, porque eu posso dizer tudo e as pessoas não acreditam tanto em mim como em si. Porque o João passou por isso e está aqui para mostrar que pode ser passou tudo mentira, por atenção. isso e saiu disso. Pode ser tudo mentira. Pode, mas não me parece que seja. E também, se for, cumpre o mesmo propósito. É exatamente o que eu ia dizer. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa tarde, obrigado.